Eu era o funcionário exemplar, a aposta certa para a próxima grande promoção na empresa que ajudei a construir. Até que um erro milionário, que não foi meu, me colocou na rua, forçando-me a descobrir que a lealdade do meu chefe tinha um preço que eu não podia pagar. O cheiro de café fresco e o zumbido baixo dos computadores eram a minha trilha sonora matinal há quase uma década. Eu amava aquela agência. Entrei como um estagiário de olhos brilhantes e, sob a tutela de Ricardo, o fundador e diretor, cresci até me tornar o gerente de projetos sênior. Éramos uma dupla. Ele era o visionário, o homem das ideias. Eu era o executor, o cara que transformava rabiscos em guardanapos em campanhas premiadas. Mais do que um chefe, Ricardo era um mentor, quase um segundo pai. Nossa relação era de confiança absoluta. Eu tinha as senhas dele, cuidava das contas mais importantes e, mais de uma vez, representei a agência em negociações internacionais. A promessa sussurrada em almoços de comemoração e reuniões estratégicas era que um dia eu me tornaria sócio. Faltava pouco, estávamos no meio do projeto Orion, uma campanha de rebranding para um cliente do setor automotivo que valia mais do que nosso faturamento anual. Era o meu bebê. Eu o desenvolvi do zero. O sucesso do Orion selaria meu futuro na empresa. O problema começou de forma sutil com a chegada de Bruno, o filho de Ricardo, recém-formado, cheio de teorias e com a arrogância de quem nunca ouviu um não. Ele foi alocado na minha equipe. Dê um jeito nele. Ensine o caminho das pedras. Ricardo me pediu com um sorriso cúmplice, e eu tentei, de verdade, mas Bruno não queria aprender. Ele queria reinventar a roda a cada tarefa. Ele via meus métodos como antiquados e fazia questão de expressar isso em todas as oportunidades. A injustiça, quando veio, foi cirúrgica. Estávamos na fase final do projeto Orion. O cliente havia aprovado a campanha e a última etapa era a compra de mídia, um investimento de 7 dígitos que precisava ser executado com precisão militar. Era uma sexta-feira. Eu tinha conferido cada linha da ordem de compra, cada zero, cada veículo de mídia. Estava tudo perfeito. Bruno, no entanto, insistiu que havia encontrado uma oportunidade de otimização de última hora nos anúncios digitais. Confia em mim. Isso vai aumentar nosso alcance em 15% sem custo extra. Ele disse com aquele brilho presunçoso nos olhos. Eu fui categórico. Bruno, não mexa em nada. O plano está travado e aprovado. Qualquer alteração precisa de validação formal do cliente. Fui para uma reunião externa e quando voltei, o estrago estava feito. Ele tinha otimizado a campanha e, no processo, cometeu um erro de digitação grotesco. Em vez de alocar a verba para o mercado brasileiro, ele a direcionou para o Mercatasmiar leste euro-europeu. O dinheiro havia sido gasto, milhões de reais torrados em anúncios para pessoas que não falavam português e jamais comprariam um carro no Brasil. O telefone do cliente tocou na segunda-feira. A fúria era palpável do outro lado da linha. Ricardo me chamou para a sala dele. O rosto, normalmente paternal, era uma máscara de gelo. Me explica o que aconteceu. Ele disse, a voz cortante. Eu expliquei calmamente. Falei da minha instrução clara para Bruno não alterar nada. Falei que o log de acesso ao sistema mostraria que a modificação foi feita pelo computador dele. Ricardo ouviu tudo em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa de mogno. Do lado de fora, eu via Bruno encolhido em sua cadeira, olhando fixamente para o chão. Eu esperava um pedido de desculpas, uma bronca em Bruno, um plano para consertar o caos. Em vez disso, o que veio foi um golpe no estômago, Eu sinto muito, disse Ricardo sem me olhar nos olhos. mas a responsabilidade final pelo projeto era sua.
Eu não posso manter um gerente que permite um erro dessa magnitude. O cliente está ameaçando romper o contrato. Preciso de um culpado e o culpado é você. Eu fiquei sem ar. Um culpado? Ricardo, você sabe que não fui eu. Puxe os registros. O seu filho cometeu o erro. Foi então que ele finalmente me olhou. E o que eu vi em seus olhos não foi raiva, foi pânico. A empresa não pode sobreviver a esse escândalo. Ele sussurrou. E eu não posso perder meu filho. Você é forte, vai se reerguer. Ele não aguentaria. Fui demitido por justa causa, sob a alegação de negligência grave. Meu nome, minha reputação construída ao longo de 10 anos foi para o lixo. Perdi minhas economias, meu direito à sociedade e, o que mais doeu, a admiração pelo homem que eu considerava um herói. O mundo que eu conhecia havia desabado. Os meses seguintes foram um inferno. Nenhuma agência queria contratar um profissional negligente que havia causado um prejuízo milionário. Enviei dezenas de currículos, fiz algumas entrevistas, mas a história sempre vinha à tona e as portas se fechavam. Eu estava quebrado, não apenas financeiramente, né, mas por dentro. A traição era um gosto amargo que não saía da minha boca. Foi então que a reviravolta aconteceu. Não foi uma grande descoberta, um e-mail vazado ou um telefonema anônimo. Foi algo pequeno, quase acidental. Eu estava organizando minha papelada antiga, juntando documentos para dar entrada no seguro-desemprego, quando encontrei um envelope com exames médicos de rotina que eu havia feito meses antes de ser demitido, cobertos pelo plano de saúde da empresa. Por curiosidade, abri para reler, e lá estava, no meio dos meus resultados de sangue e colesterol, um outro papel que eu havia guardado junto por engano. Era um recibo de uma clínica de reabilitação de alto padrão. O nome do paciente era Bruno. As datas eram de um ano antes da sua contratação na agência. O tratamento era para vício em jogos online e apostas. Meu cérebro congelou, as peças começaram a se encaixar, formando uma imagem horrível. A otimização de Bruno, a insistência em alterar uma planilha financeira, o pânico nos olhos de Ricardo. A frase, ele não aguentaria. Num impulso, movido por uma raiva fria e calculista, comecei a investigar. Usei o pouco dinheiro que me restava para contratar um especialista em recuperação de dados. Pedi que ele buscasse qualquer atividade suspeita no histórico de navegação de Bruno no período do projeto Orion, focando em sites de apostas e plataformas de investimento de alto risco. O resultado veio 3 dias depois. Bingo! Bruno não cometeu um simples erro de digitação. Ele havia desviado uma pequena fração da verba de mídia, algo em torno de R$ 50.000, para uma plataforma de apostas em criptomoedas. A otimização desastrosa para o leste europeu não foi um erro. Foi uma tentativa desesperada e amadora de encobrir o buraco que ele havia criado na planilha. Ele entrou em pânico e, na pressa de reverter a situação, cometeu o erro milionário que destruiu a campanha e a minha carreira. Eu tinha tudo: a prova do desvio, o histórico de vício, o motivo. Eu podia destruir Ricardo e Bruno, podia ir à imprensa, aos clientes, ao mercado, podia expor a mentira e limpar meu nome com fogo e fúria. E, por um dia inteiro, foi exatamente isso que eu planejei fazer. Na manhã seguinte, com o dossiê impresso em uma pasta preta sobre a mesa, disquei o número de Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque, a voz hesitante, como se esperasse minha ligação há meses. Eu sei de tudo, Ricardo, falei sem rodeios. Sei do vício do Bruno, sei do desvio, sei que a campanha para o leste europeu foi uma tentativa de encobrir o rombo. Eu tenho as provas. Houve um longo silêncio do outro lado. Quando ele falou, sua voz não era a de um diretor de agência, mas a de um pai desesperado. O que você quer? Ele perguntou, a voz embargada. Dinheiro?
Um acordo? Eu faço o que você quiser. E foi naquele momento, ouvindo a rendição completa na voz do homem que eu tanto admirei e odiei, que a minha sede de vingança se esvaiu. Destruí-lo não me traria meu antigo emprego de volta, não apagaria os meses de angústia, apenas perpetuaria o ciclo de destruição que começou com a fraqueza de seu filho. Respirei fundo. Eu não quero seu dinheiro, Ricardo. Eu quero que você faça a coisa certa. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Uma semana depois, recebi duas coisas. A primeira foi uma notificação formal de que minha demissão por justa causa havia sido revertida e que um pacote de indenização generoso, incluindo a minha participação nos lucros do ano anterior, estava sendo depositado na minha conta. A segunda foi uma carta escrita à mão por Ricardo. Nela, ele não pedia desculpas, não diretamente. Ele contava sobre as noites em claro, sobre o medo de perder o filho para uma doença que ele não entendia. Contava que Bruno, finalmente, havia concordado em se internar novamente para um tratamento sério. E no final, uma única frase: Você sempre foi o melhor homem que eu conheci. Eu falhei com você, mas espero não falhar com ele. eu nunca mais falei com Ricardo. Abri minha própria consultoria de projetos com um foco em gestão de crises. Ironicamente, a minha história, contada de forma anônima em fóruns de negócios, atraiu meus primeiros clientes. Hoje, minha empresa vai bem. Às vezes, quando fecho um grande contrato, ainda sinto um eco daquela injustiça. Mas não é um eco de raiva, é um lembrete. Um lembrete de que as pessoas, mesmo as boas, podem tomar decisões terríveis por medo ou por amor. E que, no final das contas, a verdadeira força não está em destruir quem nos feriu, mas em encontrar uma maneira de reconstruir a nós mesmos nos nossos próprios termos.